O ano é 1726 e uma guerra com repercussões mundiais está sendo travada. Duas facções religiosas se tornaram inimigas porque não concordam numa questão que tem impacto na vida de milhões de pessoas. E a questão é o seguinte: qual o melhor lado para se quebrar um ovo? Pela menor parte do ovo, ou seja, a parte de cima, ou pela maior parte do ovo, a parte de baixo? Essa história está no livro A Viagem de Gulliver, e essa questão é basicamente o embate que divide o povo liliputiano em dois. E daí você pensa, mas que questão idiota. E eu vou concordar com você porque, tipo, as duas formas vão levar quase o mesmo resultado. No livro, na versão em inglês, cada uma das facções recebeu um apelido. Aqueles que acreditavam que o correto era quebrar o ovo pelo lado menor foi chamado de Little Endian, e os que acreditavam que se deveria quebrar pela parte maior de Big Endian. Pela minha interpretação, é porque a palavra end, em inglês, pode significar final, e Endian é como se fosse alguém que fosse defensor de algum tipo de final, no caso, o final do ovo. Daí o Big Endian, ou seja, defensor do final grande do ovo, e o Little Endian, do final pequeno do ovo. O que acontece é que essa sátira muito doida influenciou os nomes de algo muito importante na computação, que faz parte do conceito chamado de Endianness, que em português foi traduzido para indianidade. Acho que se traduzissem ao pé da letra ficaria algo como finalidade e não daria muito certo, já que end significa fim. Enfim, Endianness se refere à ordem em que os bytes de um dado são armazenados ou transmitidos em sistema de computação. Na prática, significa que quando a gente está executando um programa, em algum momento as instruções passam a ser comunicadas em bytes, em formato hexadecimal, tipo esse que está aparecendo aí agora. Daí, vamos supor que algo no computador está enviando vários desses números em hexadecimal para o processador. Caso o número seja enviado do jeito que está aí, ou seja, 3C53C728, a gente diz que o formato de transmissão é Big Endian, porque a gente considera que o bloco 3C é o mais significativo. Daí vai ser enviado primeiro e o último bloco, o 28, é o menos significativo, e por isso vai ser enviado por último. Porém, em alguns casos considera-se que é melhor enviar os pares de forma inversa, ou seja, primeiro o par 28, depois o par C7, depois o 53 e depois o 3C. Quando isso acontece, a gente diz que o formato de transmissão é o Little Endian. E por que usar esses termos? Porque assim como no livro, são formas diferentes que vão dar no mesmo resultado e é algo que é quase insignificante. Então é meio que uma piada, saca? Mas para ser justo, dependendo do tipo de operação que você vai executar com esses bytes que você está recebendo, faz sentido receber os dados já no formato que os pares são transmitidos na ordem inversa, o Little Endian. Alguns processadores Intel, por exemplo, eles utilizavam essa arquitetura. Hoje em dia, pelo menos em relação aos processadores, é comum que eles suportem os dois formatos. Uma curiosidade é que esse termo foi introduzido no mundo da computação por um cientista da computação chamado Danny Cohen, que é uma das pessoas que trabalhou na criação das primeiras arquiteturas da internet, tipo o próprio TCP/IP. E o engraçado é que, apesar desse conceito de transmissão em bytes, em ordem diferente, já existir naquela época, foi ele que publicou um RFC chamado Unholy Wars and a Plea for Peace, que numa tradução livre ficaria mais ou menos sobre guerras santas e um apelo por paz. E na primeira linha desse paper ele escreve: esta é uma tentativa de parar uma guerra. Espero que não seja tarde demais e que de alguma forma, talvez magicamente, a paz prevaleça novamente. Só que tem um detalhe bem importante. Esse paper ele foi publicado no ano de 1980, no dia 1º de abril. Ou seja, provavelmente foi ele dando uma zoada numas discussões que já deviam existir na época sobre qual a forma adequada para transmitir bytes. Eu consigo imaginar as pessoas brigando por causa disso, sinceramente. Eu vou deixar um link desse paper aqui na descrição, e é um paper sério, com várias explicações técnicas sobre a transmissão de bytes. O cara provavelmente foi dar uma zoada e acabou criando termos que a gente usa até hoje. Tá, muito legal, mas qual é a parte doida disso tudo? Então, a parte do livro ter influenciado esses termos usados na computação é até legal. Mas quando a gente vê os problemas que poderiam dar por causa disso, aí a coisa ficou curiosíssima. Porque a verdade é que a transmissão de bytes acontece em várias partes da tecnologia. Acontece tanto no recebimento de dados pelo processador, quanto na forma como os dados são armazenados na memória e também na internet. Sim, estou falando dos dados trafegando pelos cabos, pelo Wi-Fi, pelo Bluetooth. Qualquer lugar quase na tecnologia que tiver transmissão de dados, seja dentro de um computador ou entre computadores, vai ter bytes trafegando. E o fato de terem criado esses dois formatos passa a ser uma preocupação. A chance de dar problema, de alguém não se ligar, que era para transmitir de trás para frente, porque o receptor está esperando que seja de frente para trás, é gigante, saca?
Tirando alguns casos como problemas com OpenSSL ou de compatibilidade do Unix com processadores Intel por causa do Nginx, não parece ter havido nenhum caso gigante reportado especificamente por causa disso até hoje. Mas assim, se a gente pensar que tanto no nosso computador pessoal quanto na transmissão de dados de uma base espacial para um foguete ou na localização de aviões e submarinos, o Nginx é sempre uma preocupação. Me parece que seria melhor se simplesmente não houvesse esses dois formatos, mas apenas um. Não sei, mas me diz aí o que vocês acham nos comentários e a gente bate um papo. Bem, por hoje é isso. Se tu achou esse vídeo legal, deixa um like, porque isso me ajuda muito para crescer o canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.